Pois é, minha gente, alô meus amigos da Leme Web TV, minha saudação a toda a minha cidade de Leme, a todo o meu povo, a toda a minha região. Estamos abrindo mais uma edição do nosso Foco Geral na sua lemewebtv.com.br. Acesse e assista. Pois é, estamos aqui preocupados, evidentemente, com o dia a dia da nossa cidade, com as informações que dizem respeito a Leme, ao estado de São Paulo e à nossa nação, o Brasil, né? E os destaques do programa de hoje, nós temos muita coisa, muita coisa. Primeiro, essa hecatombe que volta a acontecer no Rio de Janeiro, região de Xerém, já tivemos aí em anos anteriores muita morte, muita perda, né? Em função das chuvas torrenciais que precipitam-se sobre essa região do Brasil, que é a região de Teresópolis, do Rio de Janeiro, Resende, essa região de Xerém, e mais uma vez isso volta a acontecer. E o que é pior de tudo é que as autoridades que dirigem o Rio de Janeiro, que dirigem essas cidades, são mais ou menos as mesmas, né, dos anos anteriores, e providência, que é bom, não houve providência à altura de se sanar o primeiro. A mãe natureza não vai mudar o estilo dela. Essa é uma época de muita chuva em várias e várias regiões do país. E aquela região ali do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, principalmente. Então, vai continuar chovendo. Janeiro do ano que vem vai acontecer de novo. O que resta é o homem público trabalhar honestamente, respeitar o dinheiro público e fazer alguma coisa pela população. O que é fato é que anda chovendo muito e muitas perdas estão acontecendo. Mais destaques que nós temos aqui também, São Paulo continua abalada aí por aquele crime lá do Guarujá, onde o dono da pizzaria esfaqueou um rapaz. Temos destaque, nós vamos falar sobre isso também. O dono da pizzaria, o dono da casa de refeições, juntamente do restaurante, né, juntamente com o seu filho, se apresentaram e tem a justificativa deles. Outro destaque interessante, nós temos aí as bizarrices pelo mundo afora. Temos um assunto sobre o uso do cerol, nós vamos falar sobre isso também. Temos no mundo esportivo aí a chegada do Alexandre Pato no Corinthians e temos aí também, evidentemente, no mundo esportivo, né, as transações e a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que vai começar nesse domingo. Eu digo sábado e domingo, que alguns grupos serão movimentados nesse sábado, dia 5. E o grupo aqui de Leme começa a sua movimentação no domingo, dia de Santo Reis. Falar em Santo Reis, domingo agora é o dia da festa religiosa de Santos Reis Magos. Nós vamos falar sobre isso também. Bom, eu gostaria de dar uma olhadinha no Diário de São Paulo de hoje, já passei na banca. A hora que eu viro a capa para vocês aqui, ó, o que fica na minha frente aqui, ó o verso, né? Mas eu chamo a atenção para essa manchete aqui, ó. Essa manchete é o que eu falo. Todo setor da vida tem o ruim, né? A verdade é essa. Vamos falar no popular, porque todo mundo gosta que a gente fale no popular para todo mundo entender direitinho. Aqui diz a manchete assim, ó, infectado. Então mostra a capa do Alexandre Pato aqui, com um lenço ou alguém, né, com um distintivo, e a notícia diz, por 15 milhões de euros, cerca de 41 milhões de reais, o Corinthians comprou os direitos sobre Alexandre Pato, o seu novo camisa 7. Por que infectado? Eu acho que isso aqui é maldade, é imprensa ruim agora aqui, né? Porque é o seguinte, o Pato tá bichado, o Pato vem de problemas físicos sucessivos, mas ele é muito novo, gente. Ele tem 24, 25, 26 anos de idade, eu acho que não tem isso, né? Então ele tem tempo para ser recuperado. O departamento médico do Corinthians não seria tão burro assim de contratar um jogador que, aos olhos do departamento médico, não tivesse a mínima condição de ser recuperado, colocado inteirão para jogar. E é um baita de um jogador. E mais a mais, né? A cláusula de negociação reza que, após as avaliações médicas detalhadíssimas, minuciosas, é que o contrato é assinado. Então, o Corinthians, eu acho muito maldoso isso aqui. Eu achei que exageraram aqui, né? Pois é, nós temos vários assuntos para a gente mobilizar no dia de hoje. Está tendo uma briga aí entre o Romário e o Vasco da Gama, mais um round da briga Romário e Vasco da Gama, e o Romário venceu de novo. Depois eu conto sobre o quê. E falando da folia de Santo Reis mais uma vez, para esse final de semana em Leme, qual é o compasso de espera da nossa cidade hoje, né? O momento da nossa cidade hoje é o seguinte: o prefeito Lema assumiu
No dia 1º agora, ele foi empossado na Câmara de Vereadores e tal, recebeu a chave da cidade, digamos assim, das mãos do Vagão. Mas dia 1º, feriado, Dia Mundial da Paz. Aí dia 2, na quarta-feira, foi o primeiro dia de trabalho, dia 3 na quinta, dia 4 na sexta. Então, os 3 primeiros dias numa semana que começou na quarta-feira, muito pouca coisa de fato aconteceu. Então, nós estamos vivendo ainda aquela expectativa. Quais serão as mudanças? O que de fato vai acontecer? Que tipo de evento tem para esse final de semana? Então, estava tudo meio em compasso de espera, né? Então nós não temos aí nenhuma corrida, não temos nenhum evento esportivo de grande monta. O que nós temos o sorteio da ACIL, nós temos aí também a festa de Santo Reis, que não pode passar em branco. Domingo é dia de Santo Reis e vai acontecer uma apresentação do grupo Estrela Guia na Praça Rui Barbosa, nesse domingo às 8 horas da noite, às 20 horas, horário naturalmente aqui da nossa região. Tudo isso e muito mais. Nós vamos comentar também o Genuíno tomando posse lá em Brasília, deputado federal. Vou falar para vocês o salário do Genuíno. Vocês vão ver a cara dele aí. E ficou brabinho, viu? Porque o repórter fez uma pergunta mais agressivazinha para ele. Ele já queimou nas tamancas ali. Mas a gente vai falar sobre isso, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, era isso aí. Vamos saudar os nossos anunciantes, em nome do Carlinhos Ferreira, em nome do Jair Gaspar. Esse tem nome de rei, né? De santo rei, né? Gaspar. Ô Jair, um grande abraço, né? Em nome da Larissa e de todos nós aqui da Leme Web TV do Foco Geral. Carlinhos, dá uma faturadazinha para nós. Daqui a pouco nós voltamos para falar da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que começa nesse sábado e nesse domingo, depois do comercial. Precisamos de 1 minuto da sua atenção. Sabemos que não é a melhor época para falar sobre algo tão sério, mas esse assunto não pode esperar. O crack é uma droga perigosa que tem causado graves problemas, porque ele causa dependência muito mais rápido. Por isso, fale com seus familiares e amigos sobre o assunto. Nunca experimente o crack. Ele causa dependência e mata. O meu amigo oculto é alguém que eu não conheço, mas eu sei que é alguém muito gente boa, porque me deu um presente muito especial, que a minha família não podia me dar, e que agora eu vou levar comigo por toda a minha vida. Dê um presente para quem depende de você para viver. Procure um Hemocentro e cadastre-se como doador de medula óssea. Foi o presente da minha vida. A base de toda conquista é o professor, a fonte de sabedoria, um bom professor. Em cada descoberta, cada invenção, todo bom começo tem um bom professor. No trilho de uma ferrovia, um bom professor. No bisturi da cirurgia, um bom professor. No tijolo da olaria, no arranque do motor, tudo que se cria tem um bom professor. Um sonho que se realiza, cada nova ideia, no que se aprende, o que se ensina, uma lição de vida, uma lição de amor, na nota de uma partitura, num projeto de arquitetura, em toda teoria, tudo que se inicia, todo bom começo tem um bom professor, tem um bom professor. Vou seguir viagem. Queridão, você tá cansado? Esse cara que é pra entregar. Valeu, valeu. Mas não tem nada não, a vida é cheia de surpresas. Hoje meu corpo, bom dia caminhoneiro, é hora de acordar. Esta foi a última vez que ele dormiu na boleia do seu caminhão. Quem usa medicamento para ficar acordado, acaba dormindo e pode não acordar mais. Por você e pelos outros, dirija consciente.
Aqui de volta com o nosso Foco Geral na sua Leme Web TV. Não repara não, quando eu entro no ar, eu dou uma anotadinha no tempo aqui, que tudo isso faz parte, né, da gente acompanhar a cronometragem do programa. E deixa eu fazer uma correção também a respeito do que eu falei no bloco dos destaques da Copa São Paulo de Futebol Juniores. Eu disse que ela começaria nesse sábado, dia 5. Em verdade, a Copa São Paulo de Juniores já começa nessa sexta-feira, dia 4, viu? Já tem grupo que será movimentado nessa sexta-feira, dia 4. São 100 equipes, uma centena de equipes espalhadas pelo inteiro, quase todos os estados da União têm representante, e as 100 equipes estão distribuídas em 25 grupos, né? Cada grupo com 4 equipes. E evidentemente que as atenções, elas recaem sobre os maiores times do futebol brasileiro. Vamos ser franco, a gente pode colocar aqui 12 equipes de elite, de ponta, 4 aqui de São Paulo, que é o Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo e o Santos, 4 equipes do Rio de Janeiro, Fluminense, Flamengo, Botafogo e Vasco, 2 equipes do futebol do Rio Grande do Sul, Inter e Grêmio, do Mineiros, né, Cruzeiro e Atlético, e tem também os de segundo escalão, digamos assim, Atlético do Paraná, Goiás, Portuguesa de Esportes, né, Figueirense, mas os 12 principais são esses, né, os 4 aqui de São Paulo, os 4 grandes do Rio de Janeiro, os 2 grandes de Minas e do Rio Grande do Sul. Só para vocês terem uma ideia, vou colocar o óculos aí para eu poder acompanhar, o grupo A tem o Grêmio de futebol porto-alegrense. Por coincidência, o Grêmio de Prudente também está nesse grupo aí. Depois, outro grande é o Atlético Mineiro, está no grupo D. O grupo D deve ser em onde tem o Noroeste de Bauru. O Flamengo do Rio de Janeiro está no grupo E. Grupo E, que tem o América de São José do Rio Preto, o grupo, inclusive, é em São José do Rio Preto. O Corinthians está aqui em Araras, daqui a pouco nós vamos mostrar o grupo do Corinthians, inclusive, que tem o Americano do Maranhão, União São João de Araras e o Nhoquinho, 15 de Piracicaba. A estreia do Corinthians é domingo, nós vamos falar já sobre isso. O Vasco da Gama está no grupo K, de Kaiser. O Vasco da Gama está no grupo K, exatamente, em Ribeirão Preto, com o Botafogo, com o Comercial de Ribeirão Preto e com o Paysandu. O São Paulo Futebol Clube está aqui em São Carlos. O Botafogo do Rio de Janeiro está em Taubaté. O Palmeiras está em Sertãozinho. O Fluminense, o campeão brasileiro, o Fluminense, um dos maiores campeões da Copinha, está em Rio Claro, com o Velo Clube. O Cruzeiro de Belo Horizonte está em São José dos Campos, né, ou São Caetano, que os dois estão no grupo do Cruzeiro. O Santos está figurando aqui no grupo de Santos mesmo, né, onde tem o Remo, o Corinthians das Alagoas e o São Mateus. E o Inter de Porto Alegre está em Jundiaí, ou está em Osasco, né, onde tem o Grêmio Osasco, o Nacional de Manaus e o Paulista de Jundiaí. Então são os grandes times. Aí o Lemense está aqui, gente, o Lemense está aqui no grupo L, aqui em Leme, além do Lemense tem o Guarani de Sergipe, não é o Guarani de Ceará, lá de Sobral, não. Teve um amigo meu, um conterrâneo nosso, né, dos cearenses lá de Sobral, perguntou, o Guarani que está aqui é o de Campinas e o de Sobral, não é o de Sobral não, viu gente, é o de Sergipe, cuja capital é Aracaju. Então, o grupo de Leme tem o Guarani de Sergipe, tem o Guarani de Campinas e tem o Goiás, lá do Goiás. Então, a Copa São Paulo tem 25 grupos, cada grupo tem 4 equipes, 25 vezes 4 dá 100. Vão se classificar para a próxima fase 32 equipes. Mas como assim 32? O campeão de cada grupo, tá? Só o campeão de cada grupo. E entre os segundos melhores colocados, que nós teremos 25 equipes que ficarão em segundos lugares, correto? Então, entre os 25, um de cada grupo que ficar em segundo lugar, os 7 melhores segundos colocados juntam-se aos campeões de cada grupo, totalizando 32, aí entra para o mata-mata, né? Aí são 16 jogos, ganhou, passa para frente, perdeu, volta para casa, tá? Então a Copa São Paulo de Futebol Juniores começa nessa sexta-feira, dia 4, é a 44ª edição, se prolonga até o dia 25 de janeiro, agora feriado, dia de São Paulo, vamos ver que dia da semana que vai cair 25 de janeiro. Se 4 é sexta, 11 é sexta, 18 é sexta, 25 também é sexta.
Então começa numa sexta-feira e termina numa sexta-feira a 44ª edição de futebol júnior, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que já tem grandes jogadores, né? Inclusive o Ganso, que hoje está no São Paulo, jogou a Copa de Júniors em 98, em 2008, 2009, né? Falando em Copa São Paulo de Futebol Juniores, o meu amigo Carlinhos escolheu as imagens aí do grupo do Corinthians e do grupo do Lemense. Antes da gente ver as imagens, Carlinhos, vamos esmiuçar, já que nós temos as imagens do grupo, a formação do grupo do Clube Atlético Lemense e a formação do grupo do Corinthians aqui em Araras, vamos falar com detalhes o grupo do São Paulo, do Palmeiras e do Santos. Vamos lá aqui. O Santos está no grupo V, V de Vitória. O Santos tem junto com ele o Corinthians das Alagoas, o Remo do Pará e o São Mateus. O Santos estreia contra o Remo do Pará hoje, quarta-feira, tá? Hoje, sexta-feira, hoje dia 4, né? O Palmeiras está no grupo Q, que é de qualquer, junto com o Barueri, junto com o Confiança e junto com o Sertãozinho. Um grupo até tranquilo para o Verdão, né? Para o Palmeiras, que nunca foi campeão da Copa São Paulo. E o São Paulo Futebol Clube, que já ganhou a Copa São Paulo em anos anteriores, está no grupo M de Maior, juntamente com o Guaicurus, com União de Rondonópolis e com São Carlos, né? O time lá de São Carlos, o grupo é sediado aqui em São Carlos. Então, São Paulo, Palmeiras e Santos, eu já esmiucei os grupos para vocês. Há um detalhe, o São Paulo estreia nesse dia 4 contra a União Rondonópolis, o Palmeiras estreia sábado, dia 5, contra o Confiança. Confiança deve ser lá de Sergipe também, e o Santos estreia contra o Remo nessa sexta-feira. Vale salientar que nessa sexta-feira estará com o coquetel de lançamento lá no Clube de Campo Empírio, da 44ª edição da Copa São Paulo de Futebol Juniores, que pela quinta ou sexta vez consecutiva tem grupo aqui na cidade de Leme. Isso é muito legal. Nós já tivemos aqui grandes equipes, já tivemos o Santos aqui, o Inter de Porto Alegre, já tivemos aqui a Ponte Preta, já tivemos grandes equipes aqui em Leme. E esse ano nós temos o Goiás, o Guarani de Campinas e o Guarani de Sergipe. Vale salientar também para vocês que o jogo do Lemense de estreia será domingo, dia de Santo Reis, às 2 horas da tarde, 14 horas, contra o Sergipe. Na sequência, às 4 horas da tarde, jogarão o Goiás contra o Guarani de Campinas, né? Então, a rodada inaugural. E o coquetel de lançamento acontece na noite dessa sexta-feira, dia 4, nas dependências do Clube de Campo Empírio. Mas, como eu já disse, o Carlinhos tem a telinha aí dos grupos do Corinthians e do grupo, e com os jogos inclusive, né? Do grupo do Clube Atlético Lemense. Vocês estão vendo, pode colocar aí, Carlinhos, pode colocar aí. Vocês estão vendo aí a telinha e, evidentemente, aí tem toda uma sequência dos jogos. Mas o que é importante mesmo ressaltar, a Copa São Paulo começa nessa sexta-feira, dia 4, termina dia 25, tem a primeira fase dela disputada dentro do grupo, 4 times em cada grupo, 3 jogos para cada equipe. O campeão de cada grupo já fica classificado para a segunda fase e os 7 melhores colocados entre os 25 segundos colocados de todos os grupos juntar-se-ão aos campeões, totalizando 32 equipes. Essas 32 equipes aí vão para o mata-mata, que é aquela fase mais aguda. Terminou empatado, vai para a cobrança de pênalti, né? Então esperamos aí que os grandes continuam, vai usar muito jogador aí que está treinando junto com os profissionais. Corinthians tem uma tradição fortíssima em Copa São Paulo de Juniores. O Santos já foi campeão em anos anteriores. O próprio Robinho já jogou a Copa São Paulo de Júnior pelo Santos, o Ganso, né? O Santos tem uma tradição legal, só o Palmeiras, né? Que nunca ganhou a Copa São Paulo de Futebol Juniores, disputou uma final e perdeu. Vamos fazer o seguinte, tudo bem, Carlinhos? Já mostrou as imagens aí? Volta para cá para o estúdio para a gente fazer mais uma fatura, porque depois desse bloco de comerciais, nós vamos falar um pouquinho da festa religiosa de Reis, né? Inclusive o grupo Estrela Guia está programado para se apresentar na Praça Rui Barbosa nesse domingo, dia 6, às 8 horas da noite, lá na Praça Rui Barbosa. Então, desde já, nós vamos dando o destaque no próximo bloco do Foco Geral, aqui na sua Leme Web TV.
Acesse e assista. Precisamos de um minuto da sua atenção. Sabemos que não é a melhor época para falar sobre algo tão sério, mas esse assunto não pode esperar. O crack é uma droga perigosa que tem causado graves problemas, porque ele causa dependência muito mais rápido. Por isso, fale com seus familiares e amigos sobre o assunto. Nunca experimente o crack. Ele causa dependência e mata. O meu amigo oculto é alguém que eu não conheço, mas eu sei que é alguém muito gente boa, porque me deu um presente muito especial, que a minha família não podia me dar, e que agora eu vou levar comigo por toda a minha vida. Dê um presente para quem depende de você para viver. Procure um hemocentro e cadastre-se como doador de medula óssea. Foi o presente da minha vida. A base de toda conquista é o professor, a fonte de sabedoria, um bom professor. Em cada descoberta, cada invenção, todo bom começo tem um bom professor. No trilho de uma ferrovia, um bom professor. No bisturi da cirurgia, um bom professor. No tijolo da olaria, no arranque do motor, tudo que se cria tem um bom professor. Um sonho que se realiza, cada nova ideia, no que se aprende, o que se ensina, uma lição de vida, uma lição de amor, na nota de uma partitura, do projeto de arquitetura, em toda teoria, tudo que se inicia, todo bom começo tem um bom professor, tem um bom professor. Vou seguir viagem. Queridão, você tá cansado? Esse cara que é pra entregar. Valeu, valeu. Mas não tem nada não, a vida é cheia de surpresas. Hoje meu corpo, bom dia caminhoneiro, é hora de acordar. Esta foi a última vez que ele dormiu na boleia do seu caminhão. Quem usa medicamento para ficar acordado, acaba dormindo e pode não acordar mais. Por você e pelos outros, dirija consciente. Legal, meus amigos, alô minha gente, alô gente de Leme, de toda a região, gente de Santa Cruz da Conceição, minha saudação, meu abraço, né? Estamos aqui de volta com o nosso foco geral e agora nesse bloco a gente vai dedicar uma atençãozinha a um caráter religioso, afinal de contas, aliás eu começo com uma notícia interessante, né? Há pouco tempo atrás eu vi uma discussão aí de que o Estado é laico e que a religião não pode ser levada em consideração porque existem várias e várias religiões. Então houve um certo ciclo da sociedade dizendo o seguinte, que esse negócio de... eu me lembro, agora caiu a ficha. Na cédula de nota do Brasil tem uma frase lá alusiva a Deus, né? Deus seja louvado, deve estar escrito nas cédulas de nota. Por exemplo, nos dólares está escrito assim, In God we trust, significa em Deus nós acreditamos. Então, os de outra religião chegaram a reclamar disso para os políticos. Cédula de dinheiro vinha aí com a mensagem da religião católica, por exemplo, isso está errado. Só que a hora que vem um feriado da Páscoa, que vem um feriado de Corpus Christi, aí o cidadão que é de outra religião, que não concorda com isso, não vai trabalhar, né? Então ele deveria trabalhar também. Então religião também é assunto aqui no nosso foco geral. E falando em religião, dia 6 agora, domingo, é dia de Santo Reis, né? Os 3 reis magos, que segundo a história religiosa cristã, foram as primeiras autoridades, vamos colocar assim, em alto escalão, que visitaram o menino Jesus. E os 3 reis magos são Gaspar, Belchior
e Baltazar. E cada um deles levou uma oferenda, um presente para Nosso Senhor. Um deles levou o ouro, um deles levou o incenso e um deles levou a mirra. Aliás, eu tenho anotado, eu confesso para vocês que eu não sei de cabeça aqui agora qual deles levou o ouro, qual deles levou o incenso, qual deles levou a mirra. E qual o significado do incenso, da mirra e do ouro, né? Mas havia uma razão de ser. Num futuro bem breve, eu vou trazer essa informação aqui para vocês. Então, os 3 reis magos foram à manjedoura, na gruta, para saudar o menino Jesus. A estrela guia teria sido, assim, a norteadora para que eles acertassem o caminho. E de lá para cá tornou-se uma tradição reverenciar os 3 reis magos. Então, a festa de Santo Reis, os folguedos de Santo Reis, as pessoas se vestem a caráter, saem tocando, cantando, visitam as casas. Isso na zona rural, há 30, 40 anos atrás, era muito mais difundido do que hoje. E nos dias de hoje, o nosso secretário da Cultura, o Marcel Arli, durante o governo Vagão, e agora ele foi mantido secretário da Cultura, o lema faz questão de não deixar passar em branco a data, né? Então nós teremos aí a apresentação do grupo Estrela Guia na Praça Rui Barbosa, às 8 horas da noite desse domingo. E teremos também, lá no Criciúmal, já é uma tradição, a IPTV já veio, fez cobertura, mostrou, as pessoas durante o ano fazem as fantasias daqueles monstros, né, daqueles bichos diferenciados, né, que tudo tem a ver com a festa de Santo Reis, dançam e reverenciam com doces, balas, guloseimas, reverenciam a ida dos magos, a manjedoura, para saudar o menino Jesus. Então não pode ser passado em branco. Os 3 reis magos são Baltazar, Gaspar e Belchior. E tem uma confraria da Romã também. Existe aí uma simpatia que você pega 7 carocinhos de romã. A romã, se você abrir ela, estourar a romã, ela é em bagos, né? A verdade é essa. E cada bago daquele transparente, ele é praticamente transparente, com uma transparência pendendo para o vermelho, tem a semente. Então você chupa aquele baguinho da romã, pega a semente, coloca num papelzinho e faz lá 3 pedidos. Aí você dobra aquele papelzinho, põe dentro da sua carteira e passa aquele ano com 7 carocinhos da romã que você chupou. Então isso é uma tradição, é uma simpatia. Inclusive em Leme nós temos algumas pessoas que eu conheço, eu até vou comentar depois com o Jair aqui, para fazer, quem sabe, umas imagens, né, dessa confraria da Romã, que acontece todos os anos. Sabe uma das pessoas que participa da confraria da Romã? O seu Camel. O seu Camel, Taufik Nassif, participa todos os anos. Outro é o Marcel, secretário da Cultura, participa todos os anos. O José Ademir Carvalho, Ademirzão lá da Saicil é outro. O seu Albino da Cruz, eu acho que é o nome dele, o seu Albino participa com a gente também, o Fro ali do restaurante Mansarrão. Então nós vamos, quem sabe, pegar umas imagens também para mostrar para vocês, tá? E falando em imagem, o Carlinhos pegou, né, Carlinhos? Você pegou umas imagens aí também das festas de Santo Reis. Você quer colocar? Pode colocar para nós, pode colocar as imagens aí, que você vai curtindo, já recebeu uma gama de informações a respeito. E as imagens têm um áudio, né, Carlinhos? Tem um áudio, né? Então coloca para nós, depois eu volto para encerrar esse bloco aí. Vai lá.
É isso aí, vocês viram aí imagens bonitas, bem feitas, com som musical de momentos, né, das festas de Santo Reis, dos 3 Reis Magos, até tem ali a figura deles montados nos camelos, né, que foram visitar Nosso Senhor na Manjedoura. Então não se esqueça não, nesse domingo, dia 6 agora, na Praça Rui Barbosa, o grupo Estrela Guia estará fazendo também apresentações musicais acerca de lembrar a data e a importância da data dos 3 Reis Magos, da festa de Santo Reis. E não esquece aí da simpatia da romã. Quem gosta de fazer uma simpatiazinha, chupa lá 7 baguinhos de romã, do carocinho, põe numa folha branca de papel, escreve lá 3 pedidos, né, que você possa fazer, que você quer saúde, quer paz, quer amor, quer dinheiro, quer casa nova, faz lá os seus pedidos, guarda na carteira e passa o ano com a sua carteirinha aí. Quem sabe, né, Belchior, Baltazar e Gaspar não vão ajudar você a realizar o seu sonho. A Leme Web TV também deve colher imagens aí do Grupo Estrela Guia na Praça Rui Barbosa, nesse domingo às 8 horas da noite. Vamos fazer outra fatura aí, porque depois nós vamos voltar para o último bloco do Foco Geral de hoje, onde nós vamos falar muito sobre as coisas que aconteceram em São Paulo, que estão aí no Diário de São Paulo de hoje, e a posse de José Genuíno. Ai, meu Deus do céu. Queimou o pé, viu? Queimou o pé com o repórter que fez uma pergunta para ele. Depois a gente vai falar sobre isso aqui dentro do Foco Geral. Acesse e assista. Precisamos de um minuto da sua atenção. Sabemos que não é a melhor época para falar sobre algo tão sério, mas esse assunto não pode esperar. O crack é uma droga perigosa que tem causado graves problemas, porque ele causa dependência muito mais rápido. Por isso, fale com seus familiares e amigos sobre o assunto. Nunca experimente o crack. Ele causa dependência e mata. O meu amigo oculto é alguém que eu não conheço, mas eu sei que é alguém muito gente boa, porque me deu um presente muito especial, que a minha família não podia me dar, e que agora eu vou levar comigo por toda a minha vida. Dê um presente para quem depende de você para viver. Procure um hemocentro e cadastre-se como doador de medula óssea. Foi o presente da minha vida. A base de toda conquista é o professor, a fonte de sabedoria, um bom professor. Em cada descoberta, cada invenção, todo bom começo tem um bom professor. No trilho de uma ferrovia, um bom professor. No bisturi da cirurgia, um bom professor. No tijolo da olaria, no arranque do motor, tudo que se cria tem um bom professor. Um sonho que se realiza, cada nova ideia, no que se aprende, o que se ensina, uma lição de vida, uma lição de amor, na nota de uma partitura, do projeto de arquitetura, em toda teoria, tudo que se inicia, todo bom começo tem um bom professor, tem um bom professor. Vou seguir viagem. Queridão, você tá cansado? Esse cara que é pra entregar. Valeu, valeu. Mas não tem nada não, a vida é cheia de surpresas. Hoje meu corpo, bom dia caminhoneiro, é hora de acordar. Esta foi a última vez que ele dormiu na boleia do seu caminhão. Quem usa medicamento para ficar acordado, acaba dormindo e pode não acordar mais. Por você e pelos outros, dirija consciente. Legal, gente. Estamos aqui de volta. É o Foco Geral na lemewebtv.com.br. Acesse e assista, acompanhe as coisas de Leme, do estado de São Paulo, da nossa região, do nosso estado e também do Brasil, né? E agora, inclusive, é hora da gente pegar o jornal. Estamos aqui com o Diário de São Paulo de hoje.
que gentilmente a Silvia, a Rita, lá da banca do meu amigo, saudoso amigo Rubão, nos cede todos os dias para que a gente use e abuse aqui no Foco Geral. Então nós já estamos de posse do jornal aqui e vamos comentar os detalhes. Primeiro, em âmbito nacional, o assunto que está sendo destaque na grande mídia é essa hecatombe, essa tragédia lá no Rio de Janeiro, lá no Espírito Santo, região que chove muito todo janeiro, né? Muita chuva, muito deslizamento de terra, e com o deslizamento de terra vem a catástrofe, vem a tragédia, vem a perda, vem a desgraça, vem o desatino das pessoas. E para piorar tudo, a gente saber que num país que se dá o luxo de ter o mensalão, a compra de apoio político por baixo do pano com dinheiro público e muito dinheiro, não tem dinheiro para poder preparar para os momentos de muita seca no nosso Brasil, né? Outro assunto que está mexendo aí com a região nossa, com o estado de São Paulo, aconteceu no Guarujá, no restaurante e pizzaria Casa Grande, na Praia da Enseada, lá no Guarujá, quando o estudante Mário dos Santos Sampaio foi assassinado na noite do Réveillon pelo dono do estabelecimento, José Adão Pereira Passos, né? Aliás, a pizzaria virou ponto turístico. As pessoas passavam na frente do número 1835 da Avenida Dom Pedro I para dar aquela sapiadinha. Agora, me chama a atenção a frase do assassino, do cara que cada, né? O José Adão Pereira Passos. Ele disse que ele pegou uma faca de cozinha e ele tentou defender o filho dele. E ele falou, não, eu não queria matar o moço, né? Eu tentei atingir uma parte do corpo dele com osso, só para dar uma furadinha. Mas eu errei e deu tudo errado, né? Deu tudo, eu acertei o lugar errado. Foi dar uma furadinha. Agora, o detalhe é o seguinte, sejamos francos também, né? A grande mídia tem falado muito sobre esse assunto. Em momento nenhum, alguém disse, a não ser meio por alto, meio nas entrelinhas, que deve ter havido, no começo da discussão, deve ter havido agressão dos dois lados, né? E agressão, não estou falando da parte física, estou falando da parte verbal. Porque eu fico imaginando assim, se acontece comigo, eu estou me colocando no lugar. Eu chego lá, está lá R$12,90 o preço do rodízio de pizza. Eu sento na mesa e vou começar a comer. Aí alguém vai lá, muda a plaquinha para R$19,90, aumenta R$7 naquele valor. Eu vou chamar a pessoa na hora, falou, moço, eu estou vendo o senhor mudando a plaquinha aí, mas eu entrei, comecei a me servir aqui, estava R$12,90. Eu acho que vocês têm que manter esse preço para mim. Então, chama o gerente aí, deixa eu falar com ele. E eu procuraria falar com ele firme, mas sem ofensa. Ô, vocês estão me roubando, não é por aí, né? Então você deu, gente, dá errado isso. Meu direito a hora que eu cheguei era R$12,90. Se eu visse que ia ter apelação do outro lado, eu afinaria. E vou dizer para vocês, mais vale um covarde vivo do que um herói morto. Você sabe por quê? Porque agora está aí, esse moço de quanto? 22, 23 anos, perdeu a vida, quando poderia não ter perdido a sua vida se tivesse enfiado a violinha no saco, vou pagar os R$20, vou embora, pronto, acabou, né? Sai mais barato. Infeliz, depois que aconteceu a tragédia, não tem como voltar atrás. Então, pensa direitinho, tá? Não é dizer assim, mas então você tem que se acovardar sempre, não é isso. Mas há momentos que você não sabe quem é a pessoa que está do outro lado. Que tipo de gente que vai estar interlogando com você, que vai estar dialogando com você. Tá aí, a prova daí que o cara vai lá, me pega uma faca de cozinha super afiada, não, fui só dar uma furadinha e matou um moço de 22 anos de idade. Agora, já aconteceu, então esse cidadão tem que ir para a cadeia, mas ele está livre, porque ele apareceu em juízo com advogado, ele e o filho dele, prestou depois liberado, enquanto que o moço está lá enterrado embaixo de 7 palmos de terra, né? Uma pena. A outra informação que está no jornal hoje aí, alguns comerciantes foram presos, deixa eu ver onde aconteceu, em São Paulo capital, foram presos 5 comerciantes por venderem cerol. Não consegui localizar no correio de olho aqui, aonde foi, no Butantã, zona oeste de São Paulo. Foram presos 5 comerciantes naquela região porque estavam vendendo cerol. Isso tem que acontecer lá e tem que acontecer aqui também. Porque a hora que acontecer e você ficar sabendo, o fulano de tal, da rua tal ali, o nosso vizinho,
está preso, está na cadeia porque estava vendendo cerol. Porque todo comerciante sabe que cerol não pode ser vendido. Não pode ser vendido porque ele é usado para passar naquela linha e corta o pescoço das pessoas. Tem que falar no popular, né? Recentemente um senhor, um moço aí de 35, 36 anos de idade, pai de família, de moto, perdeu a vida, foi degolado por conta de uma linha de cerol que o cidadão que estava lá usando o cerol, seja ele um menino de 5 anos, seja ele um cavalão aí de 14, 15, 16 anos, mas é menor. Mas o cara de 16, 17 sabe muito bem o que ele está fazendo, viu? Sabe muito bem. Eu já tive 13, 14, 15, 16, 17 anos de idade e eu sabia o que eu estava fazendo. Então tem que prender quem vende cerol sim, mete na cadeia, faz o cara pagar uma baita de uma fiança para sair da cadeia, para você ver se ele não muda as atitudes dele. Mexe no bolso do cara, põe na cadeia e faz pagar multa, né? Bom, vamos lá. Tem uma aqui mais levezinha, interessante, a Xuxa. A Xuxa estava passando aí o Réveillon dela em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, numa praia particular dela, né? Então ela saiu um pouquinho e alguns gaúchos que estavam hospedados perto descobriram que a vizinha deles era a rainha dos baixinhos. Resultado, né? Houve tumulto. A turma invadiu a praia da Xuxa e ela, coitadinha, saiu correndo, protegida por seguranças e não mais saiu de casa. Isso aconteceu em Angra dos Reis, está aqui na página 18 do nosso Diário de São Paulo de hoje. Agora virou moda, né? Agora virou moda. Escuta essa aqui, ó. Mais uma brasileira, isso é até meio vergonhoso pra gente, né? Resolve leiloar a sua virgindade. Depois da catarinense Catarina Migliorini leiloado a sua virgindade por R$1.600.000, outra brasileira de nome Rebeca Bernardo, de 18 anos de idade, mora numa cidade de nome Sapeaçu, a 150 quilômetros de Salvador, na Bahia, fez até um vídeo para mostrar o produto, para mostrar ela, né, de corpo inteiro, que ela é ajeitadona e tal, para poder leiloar a virgindade dela. Quando perguntaram para ela, como é que é o nome dela aqui? Rebeca Bernardo. E aí, Rebeca, por que você está fazendo isso? Porque a minha mãe está doente e eu não tenho dinheiro para cuidar dela. Sei lá, né? Mais um assunto polêmico que está virando moda agora. Mais uma brasileira leiloando a virgindade pela internet. Falar em brasileiro, nós tivemos um brasileiro aí, o nome dele, deixa eu achar aqui, Arthur Pasquale, 19 anos de idade, de Brasília, ele estava em Machu Picchu, no Peru, resolveu dar uma volta sozinho lá numa região para fazer fotografias, deve ter se perdido, deve ter caído em alguma ribanceira, em algum abismo, e até agora não foi encontrado aí esse moço de 19 anos de idade, uma pena, isso está na mídia também, né? Machu Picchu, no Peru, uma região maravilhosa. Nós temos aqui umas de bizarrices pelo mundo afora. Você pode me perguntar, mas o que é bizarrice, né? São coisas esquisitas, quer ver? Opa, passei batido aqui, deixa eu ver que página está, página 30, está aqui. Cientistas japoneses desenvolveram mais um projeto, um rabo, pasmem os senhores, um rabo para seres humanos. O rabinho liga-se a um monitor de batimento cardíaco e de forma que ele se movimenta conforme o coração da pessoa bate. Então, esse rabo é usado em festas, em encontros românticos, e serve para quê? Para mostrar que a frequência cardíaca do cidadão está boa, ou ele está com ritmia mais forte, ou disritmia, está batendo mais fraco. Mais essa, imagina o Jair de rabo, rapaz, que coisa, hein? Já pensou, Carlinhos, o Jair com o rabão? Tinha que ser um rabo do quê, hein? Tinha que ser um rabo de elefante, elefante é até pequeno, né? Olha a outra aqui, ó. Olha essa aqui também. Uma rede de hotéis britânicos, não é só japonês que faz coisa estranha não, né? Resolveu divulgar uma lista de itens achados e perdidos em seus estabelecimentos de hotéis. Então, uma rede de hotel, o cara se hospeda, vai embora e esquece lá o guarda-chuva, esquece lá o laptop, né? Então, olha o que eles já acharam. Um porco. Já vai imaginar o cara esquecer um porco no hotel? Uma prótese de silicone para seios, um balde de caranguejo, um iPhone incrustado de diamantes e 7.000 cópias
do best-seller erótico 50 Tons de Cinza. Então, aquece no hotel um porco, uma prótese de silicone para seio, né? Um balde de caranguejo, um iPhone incrustado de diamante e 7.000 cópias do livro 50 Tons de Cinza. Cada uma, hein? Cara, eu já vi falar que o nego esqueceu dentadura, perdeu dentadura no metrô e por aí afora. Bom, mais uma aí, a do Genuíno, né? Vamos ver onde que está o Genuíno aqui. Tem umas interessantes. O deputado José Genuíno do PT, ele foi empossado deputado federal no dia de ontem, quinta-feira, e evidentemente que não se falou lá em Brasília do que na posse do Genuíno, porque ele está condenado pelo Supremo Tribunal Federal a ir para a cadeia. Daqui uns dias, né, quando o projeto transitar em julgado, o Genuíno, o Dirceu, o João Paulo Cunha, o Valdemar dos Santos Neto e por aí afora, e outros, né, vão para a cadeia, o Marcos Valério, vão amargar grade, não é upgrade não, é grade mesmo, né? Então, olha só, 2 acontecimentos de Brasília marcaram o dia de ontem. A posse do José Genuíno como deputado condenado, tentando evitar a cadeia, balanço da Polícia Rodoviária Federal. Com o Genuíno sob os holofotes, o ex-ministro e suplente de Paulo Pial, ele assumiu a prefeitura de Uberaba, Minas Gerais. E no lugar dele, o Nilmário Miranda, do PT, assumiu como deputado, mas aproveitou que estava todo mundo de olho no Genuíno, ficou quietinho ali, né? De repente, o Genuíno viu-se cercado pelos microfones e engasgou com uma pergunta e por pouco não perdeu a estribeira. Alguém perguntou para ele, mas o senhor não é réu no processo? E a quem o senhor vai recorrer agora? Ele falou, você está me ofendendo, Genuíno. Quem deve estar ofendido é o repórter que fez a pergunta, porque o Genuíno não paga o salário do repórter, não paga o meu salário, não paga o salário de cada um de vocês, mas nós pagamos o salário dos genuínos da vida ao pagarmos os nossos impostos. Essa é uma verdade indiscutível, né? E você vê um cara condenado na cadeia e ser deputado federal, é só o Brasil mesmo, né? Tá faltando se dar mais ao respeito. E por falar nisso, o salário do Genuíno vai ser R$ 26.700 por mês. Quer dizer, se ele ficar em junho, até o meio do ano que vem, quando tudo transitar em julgado, ele vai ganhar, evidentemente vai receber janeiro inteiro. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, 6 meses, vamos pôr por baixo aí, 27 mil por mês, vamos pôr 26, vamos pôr menos. 52 a cada 2 meses, ele vai receber aí quase R$160 mil de salário, fora as mordomias, do nosso, do meu, do seu, do nosso dinheiro público, para poder ser deputado federal, sendo que ele deverá ir para a cadeia. Esse é o Brasil. E a turma do PT, inclusive, alguns correligionários, companheiros de partido do PT, Berzolini e outros mais, chegaram a dizer o seguinte, não, enquanto não transitar em julgado, é um direito dele, ele tem que ser deputado, a gente não pode, é um direito dele, ele pode, agora, né? Porque quando era oposição, eu lembro do Mercadante falando assim, ao menor indício de que o cidadão não é digno de cuidar da coisa pública, ele tem que ser afastado, ao menor indício. Genuíno já foi julgado pelo Supremo, né? Bom, isso tudo girou pelos jornais, pelos noticiários da grande mídia. Uma palhinha para terminar o nosso bloco, o nosso foco geral de hoje, alguma coisa sobre futebol, né? Mais uma vez eu falo dessa manchete aqui, ó. Maldosa essa manchete, hein? Infectado. Como quem diz, o pato chegou no Corinthians e tá bichado. Isso aí é dor de cotovelo. Pode ter certeza que o cara que fez isso aí não é corintiano, viu? Porque o pato é novo, o pato tem 23, 24 anos de idade, tem muito tempo para ser recuperado, é um baita do jogador, é uma grande contratação do Corinthians. Outro que fez uma contratação boa foi o Santos Futebol Clube, viu? Contratou o Montilho junto ao Cruzeiro. E o Montilho, por uma grana significativa, mas o Montilho é um baita do jogador também para ser o 10 do Santos. Deu grandes assistências aos seus companheiros de Cruzeiro e
Pelé, Pita, Diego, Ganso já foram grandes camisas 10 da história do Santos, e agora chega aí o Walter Montilho, 28 anos de idade, do Cruzeiro, e o Santos pediu socorro ao Banco de Minas Gerais, o BMG, para parcelar os 16 milhões de reais por 60% do valor no Montilho. Outro também que já passou pela camisa 10 aí também, Giovani. Pois é, para mim uma grande contratação. O que mais? O São Paulo está quase contratando Eduardo Vargas, o chileno, né? O São Paulo já trouxe o Lúcio, o Negueba e o Aloísio do Figueirense, e agora até terça-feira deve definir a situação do chileno Eduardo Vargas. Eu estou procurando aqui para ver se tem a idade dele, não estou localizando aqui, mas deve ser um jogador para substituir o Lucas, que já jogou pelo Paris Saint-Germain. Falando em São Paulo, lembra do Fabrício? O Fabrício chegou no São Paulo com pinta de bom jogador, passou o ano inteiro, esse sim, passou o ano passado inteirinho bichado, entregue do São Paulo, não deu conta de jogar. Perguntado, o Fabrício falou assim, eu estou apagando da minha vida o ano de 2012. Eu estou olhando agora para jogar em 2013 e ser o grande jogador do São Paulo Futebol Clube. Deixa eu ver as últimas notas aqui. Essa no mínimo é interessante, né? O Milan foi jogar um amistoso contra um tal de Pro Patria, equipe da 4ª divisão do futebol italiano, e de repente os torcedores que compareceram no campo começaram a manifestarem-se de forma racista os jogadores negros do Milan. E um dos principais alvos foi o meia ganês Boateng. Aos 26 do primeiro tempo, ele recebeu uma bola na lateral, foi extremamente ofendido de forma racista, desprezível isso, né? Ele parou, pegou a bola com a mão, chutou contra a torcida, arrancou a camisa e caiu fora. Os outros jogadores do Milan imitaram o gesto dele, abandonaram a partida, no que fizeram muito bem, porque racismo é totalmente condenável, totalmente desprezível. Quem pode garantir que o negro, que o nordestino é pior do que a gente? Nada a ver. Todos os seres humanos, entre todas as raças, tem o bom e tem o ruim, tá? Então o racismo tem que ser afastado de vez dos nossos corações. Nas últimas de hoje também, deixa eu dar uma palhinha aqui, deixa eu ver em que página que está esse negócio aqui também. Página 18, achei aqui, Atenção, hein? Romário 2, Vasco da Gama 0. A 5ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro penhorou o passe de 3 jogadores do Vasco da Gama e metade das cotas do Campeonato Brasileiro e Cínio, tudo para pagar dívidas com Romário. O Vasco da Gama chegou a pedir a suspensão da decisão, alegando que essa penhora vai abalar a continuidade do dia a dia do clube. Lá no Vasco da Gama não anda pagando ninguém, né? Outro caso de polícia no futebol. Ladrões invadiram a sede do Botafogo no Rio de Janeiro, horas antes do início da festa do Réveillon, e furtaram laptops dos DJs e da produtora do evento. O caso foi parar na 10ª Delegacia de Polícia. Então, gente, esse é o Mundo Esportivo. São Paulo começando nessa sexta-feira, dia 4, prosseguindo toda a primeira rodada no sábado, dia 5, e no domingo, dia 6. E nós, da Leme Web TV, agradecendo a sua atenção, desejando a você um grande fim de semana, com muita saúde, muita paz e muito amor. Acesse e assista www.lemewebtv.com.br, Foco Geral. Grande abraço em nome do Carlinhos, em nome do Jair, da Larissa e de todos nós aqui da Leme Web TV. Tchau, gente.